Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos nos preparar fazendo a prece, procurando sempre lembrar que tudo aquilo que lemos para compartilhar, antes de tudo, é endereçado a nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Vamos continuar o nosso estudo do livro Renovando Atitudes, capítulo 20, Preceptor das Almas. Aqui vai ter um comentário do item 4 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, que fala a respeito do Cristo. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele andou pelos caminhos terrenos desprovido de qualquer apego, consideração ou aplausos. Ensinou a excelência da mensagem do amor em sua grandeza superlativa e, ao mesmo tempo, percorreu os caminhos, desacompanhado de seus pais ou parentes, solicitando, todavia, a presença espontânea de amigos amorosos, que absorveram as lições inesquecíveis. Não tinha sequer onde reclinar a cabeça, despojado de qualquer bem material. Nunca tomava decisões precipitadas em face de atitudes positivas ou negativas que aconteciam em seu redor, mas sempre reflexionava com sua estrutura divina, pois tinha plena consciência de sua missão terrena em favor da educação de uma humanidade ignorante e sofredora. Ele afirmava que todos deveriam ser vistos como irmãos ou amigos, porque sabia que em potencial poderiam vir a ser pais, filhos, cônjuges ou irmãos, visto que é da lei universal a reencarnação e a caminhada a um só rebanho e a um só pastor. Independente de tudo e de todos, conhecia a estrada a ser percorrida, pois estava seguro em si mesmo. Dessa forma, fez sua trajetória livre de convenções e padrões pré-estabelecidos, não aceitando preconceitos de qualquer matiz, porquanto sabia transitar com grandeza e dignidade pelos caminhos do mundo. Criatura magnífica, retinha na mente poderes que lhe permitiam manipular desde a intimidade da matéria até as essências mais sutis da alma humana. Homem generoso, sempre voltado à natureza, com a qual se integrava em plenitude. Amava os lírios do campo, os pássaros dos céus, os montes arborizados, as brisas da manhã, as águas dos lagos, os trigais e a própria natureza divina que existe em tudo e em todos. Ele exemplificou as belezas naturais terrenas, comparando-as com o reino dos céus, fazendo dessa forma um elo divino, isto é, uma ligação de amor entre os céus e a terra. Ensinou-nos a respeitar inicialmente as coisas da terra, para que pudéssemos então amar as coisas da vida maior. Aparentemente fracassado na cruz, mostrou-nos logo após que venceu o mundo em todos os aspectos. Jesus podia ver com absoluta facilidade por trás das cortinas do teatro da vida humana e tinha a nítida percepção das intenções mais secretas. Os seres humanos, para Jesus, eram verdadeiros livros abertos. Seu olhar penetrava o âmago das almas, onde conseguia alcançar seus pontos fracos.
Não sufocava com a força de sua personalidade aqueles que o procuravam. Ao contrário, afirmava: tudo depende de ti. Ou mesmo, a tua fé te curou. Em outras ocasiões, aconselhava-os: vai e não peques mais, convidando-os para uma vida autêntica e oferecendo apoio e incentivo para construírem a casa sobre a rocha. Foi mestre por excelência porque se manteve longe dos excessos nos relacionamentos, do excesso de convites, que promove desmedido envolvimento pessoal, dificultando a ajuda real, e do excesso de indiferença, que provoca falta de compaixão e posicionamento frio. Preceptor das almas, levou-nos à reflexão íntima, ou melhor, à interiorização de nós mesmos, quando assegurou: eu estou no Pai e o Pai está em mim, formalizando assim a necessidade do nosso autoconhecimento como base vital para alcançarmos o reino dos céus. Sigamos Jesus. Ele é a luz do mundo, o sol fulgurante que aquece as almas do frio interior, da desilusão e da desesperança. Busquemos Jesus agora e sempre, porque só assim estaremos caminhando ao encontro da paz tão almejada. A passagem "Eu estou no Pai e o Pai está em mim", citada, é de João 14:11. Vamos ouvir agora uma página de Emmanuel, capítulo 35, do livro Pão Nosso, o Cristo Operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Passagem de Paulo, Gálatas 2:8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte, onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Por intermédio de ambos, expressava-se o mesmo Mestre com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado, nas relações de cada dia. Voltando agora ao Renovando Atitudes, capítulo 21. Amar, não sofrer. Comentário sobre o item 26 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Provas voluntárias. O verdadeiro cilício. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Àquele que tem um espinho cravado de o retirar?
Contentai-vos com as provas que Deus nos envia e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Afinal, a lei divina nos incentiva ao amor, como sendo a única forma capaz de promover o nosso crescimento espiritual. Os métodos reais da evolução só acontecem em nós quando entramos no fluxo educativo do amor. Sofrer por sofrer não tem significado algum, pois a dor tem como função resgatar as almas para as faixas nobres da vida, por onde transitam os que amam em plenitude. Temos acumulado inúmeras experiências nas névoas dos séculos, em estâncias onde nossas almas estagiaram, e aprendido invariavelmente que só repararíamos nossos desacertos e equívocos perante a vida através do binômio dor-castigo. Nas tradições da mitologia pagã, aprendemos com os deuses toda uma postura marcada pela dor. A princípio, os duelos de Osíris, 7 Horus, do Antigo Egito. Mais além, assimilamos formas, pensamentos das desavenças e vinganças entre Netuno e Júpiter no Olimpo, a morada dos deuses da Grécia. Por outro lado, não foi somente entre as religiões idólatras que incorporamos essas formas de convicção, mas também nos conceitos do Velho Testamento, onde exercitamos toda uma forma de pensar, na exaltação da dor como um dos processos divinos para punir todos aqueles que se encontravam em falta. A palavra talião significa tal, do latim talis, definida como a lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Significa que as criaturas deveriam ter como castigo a dor, tal qual fizeram os outros sentir. Constatamos assim a ideia de que se tinha do poder divino era caracterizada por atributos profundamente punitivos. Já afirmava, e Deus na sua ira lhes repartirá as dores, o Gênesis, em se referindo aos castigos da mulher, multiplicarei os teus trabalhos e em meio da dor darás à luz a filhos, são algumas dentre muitas assertivas que nos levaram a formar crenças profundas de que somente o sofrimento era capaz de sublimar as almas ou reparar negligências, abusos e crimes. No Sermão do Monte, Jesus Cristo se refere à lei de Talião, revogando-a completamente. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Longa foi a estiagem dos métodos conectivos pela dor. Contudo, o Mestre instalou na Terra o processo da educação pelo amor. Apesar de Jesus ter invalidado a lei do tal crime e tal castigo, ela ainda prevalece para todos os seres humanos que não encontraram no amor uma forma de viver e pensar. Realmente, durante muito tempo, a dor terá função dentro dos imperativos da vida, estimulando as pessoas às mudanças e às renovações por não aceitarem que o amor muda e renova, e, portanto, utiliza-se dos cilícios mentais como meios de suplícios e tormentos para se autopunirem, pondo assim em prática toda a sua ideologia de exaltação à falta, ou melhor, exaltação à autopunição. Crenças não são simplesmente credos, máximas ou estímulos religiosos, mas também princípios orientadores de fé e de ideias que nos proporcionam direção na vida. São verdadeiras forças que poderão limitar ou ampliar a criação do bem em nossa existência. Mudar para o amor como método de crescimento, reformulando ideias e reestruturando os valores antigos, é sairmos da posição de vítimas, mártires ou pobres coitados, facilitando a sintonização com as correntes sutis e amoráveis dos espíritos nobres que subiram na escala do universo, amando. Podemos sim sutilizar nossas energias kármicas, amando ou desgastá-las penosamente se continuarmos a reafirmar
nossas crenças punitivas do passado. Reforçar o espinho cravado ou não retirá-lo é opção nossa. Lembremos-nos, porém, de que ideias arraigadas e adotadas seriamente por nós tendem a motivar-lhes a própria concretização. As citações: olho por olho, dente por dente, está em Êxodo 21 a 24. E Deus, na sua ira, irá lhes repartir as dores, está em Jó 21, 17. Multiplicarei os teus trabalhos e em meio da dor darás à luz filhos, está em Gênesis 3,16. E se alguém te bater na face direita, em Mateus 5, 38 e 39. Uma nota do Evangelho é a respeito do cilício, seria sinônimo de sacrifício, aflição, tormento. Vamos ver agora uma página de Emmanuel para entender como ele nos fala a respeito das provas. Capítulo 64, Pão Nosso. Melhor sofrer no bem. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Uma passagem de Pedro. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades, que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra, encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalização fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra. Mas, para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Para essa semana, a reflexão: será que estamos perdendo tempo ainda imaginando que estamos sendo castigados ou que somos azarados? Será que podemos mudar essa visão e passar a compreender a lição por trás de cada luta? Será que se a gente se preocupar um segundo com o nosso próximo, procurando aliviar a sua luta, será que a gente não vai esquecer um pouco dessa sobrecarga mental a respeito do castigo? Vale a pena pensar. Uma boa
Boa noite a todos. Dando continuidade, então, ao encontro desta noite, vamos retomar algumas ideias, na verdade, dar sequência ao estudo que estamos fazendo, de grande aprendizado, observando, lendo essas páginas de tanto ensinamento, à luz da doutrina espírita, das vivências de Amadeu Ferrari, que fica horrorizado com o seu passado esse que ele não buscava recordar-se nos refolhos da sua consciência, mas que lhe foi mostrado numa tela viva, em que todos os participantes, os seus colegas, sentiam-se participantes daquela situação, tal a realidade daquelas imagens vivas projetadas, e, horrorizado, contudo, desejoso de retornar para que pudesse acalmar a sua consciência, para que pudesse modificar aquilo em que tanto errou, e ele, dessa vez bem mais preparado, porque ele já tinha vindo numa encarnação expiatória muito dolorosa, embora muito trabalhador, lutando contra a miséria, contra a doença, pela situação que ele já havia criado, mas ele sucumbiu, ele acaba suicidando-se por revoltar-se e não suportar. Agora, com o passar do tempo, mais preparado, mais verdadeiramente arrependido, se encontrava em condições melhores de um retorno à Terra para poder, então, reajustar-se diante das leis de Deus. E nós paramos num discurso, o Epaminondas de Vigo, mestre que está passando a eles esses ensinamentos, paramos quando ele está fazendo ali um discurso, uma preleção, trazendo apontamentos, E o que havíamos dito bem ali ao final é que, só uma retomada, é que o espírito, ele sente tão intensamente o sofrimento, Então, como eles falam, as capacidades, quando estão fora da carne, as capacidades que o levam a sofrer, sentir, compreender, impressionar-se, comover-se, alegrar-se, atingem um grau superlativo. Então, tanto o sofrimento quanto as alegrias, o espírito vive intensamente. Que nós não poderíamos nem sequer experimentar, nós encarnados, experimentar esse grau superlativo de sofrimento e de alegria. Não suportaríamos como encarnados, Dá para nós percebermos claramente porque muitos enlouquecem diante do remorso, Porque a dor se torna muito grande. Não há tréguas que acalmem, Porque toma conta da sua casa mental de uma forma muito intensa. Por isso que temos que tomar muito cuidado, porque os ódios se potencializam, mas o amor também vai vibrar muito mais intensamente, Lembremos sempre disso. Mas vamos então agora à palavra do Epaminondas de Vigo. As sociedades brasileiras, meus caros discípulos, sofrem hoje e sofrerão ainda, por espaço de tempo que estará ao seu alcance, o dilatar ou reprimir as consequências das iniquidades que, em pleno domínio da era cristã, permitiram fossem cometidas em seu seio. Então, aqui ele está colocando que depende das sociedades brasileiras dilatar esse sofrimento como consequência desses abusos ao tempo da escravidão. Então, dilatar, aumentar esse tempo ou reprimir com uma modificação de atitude, de sentimentos, de compreensão da vida, do olhar para todos aqueles que estão, que convivem conosco na nossa sociedade. O que não significa discursos prontos,
Uma mudança de uma sociedade está muito longe de discursos prontos. Mas continuemos então. Refiro-me, como bem percebeis, à escravização de seres humanos tratados por elas com maior rigor do que o eram nos próprios animais inferiores para a extração de posses e haveres que lhes facultassem o gozo e o império das paixões. Se não foi crime individual e sim coletivo, será a coletividade que expiará e reparará o grande opróbrio, o grande martírio infligido a uma raça carecedora do amparo fraternal da civilização cristã, a fim de que, por sua vez, também se gloriasse as alvíceras da educação fornecida através da boa nova do reino de Deus. Então nós sabemos que crimes cometidos, Kardec coloca muito bem no livro Obras Póstumas, nas provas coletivas, que crimes cometidos individualmente, nós resgatamos individualmente. Naturalmente, não é? Crimes cometidos em família, em grupo, resgatamos em família, resgatamos naquele grupo, com aquele grupo. E crimes cometidos numa coletividade, é a coletividade que expiará junta. Então vamos lá. Sob os céus assinalados pelo símbolo augusto da iniciação, como do cristianismo, a cruz, ressoam ainda, ecoando aflitivamente na espiritualidade, os brados angustiosos de milhares de corações torturados que durante o dobar dos decênios não se compungiram ante a infâmia de que eram vítimas. Então, ainda há muito choro doloroso, ainda há muitos corações torturados pela dor, pelo ódio, pelas situações vivenciadas. Então estamos ainda longe de sanarmos essas situações criadas. Dr. Bezerra de Menezes também fala isso no livro Dramas da Obsessão, que a nossa sociedade ainda sofre em muito, que uma grande parte das obsessões instaladas nascem, tem como geratriz essas situações criadas na escravidão, aqui no Brasil. Continuando, não deixaram de repercutir ainda nas ondas delicadas do éter, onde se assentam as esferas de proteção às sociedades humanas, os rumores trágicos dos látegos, são as chicotadas, né? Senhudos dos capatazes diabólicos, a vergastarem homens e mulheres indefesos, cujas lágrimas recolhidas, uma a uma, pela incorruptível justiça do Todo-Poderoso, foram por lei espalhadas em seguida sobre essa mesma coletividade criminosa para que, por sua vez, absorvessem pelejas posteriores a se purificarem do acervo de maldades e infâmias praticadas. Por isso, eis a grande pátria sul-americana debatendo-se contra problemas complexos, suas sociedades em pelejas dolorosas consigo próprias, vitimadas por um acúmulo de agravos que as desorientam, ocupando postos mais bem bafejados aqueles que ontem se viram oprimidos e vergados sobre aflições coletivas, relegados à indiferença das classes favorecidas, os orgulhosos e imprevidentes do passado, os quais há tempo não se abeberaram dos exemplos do celeste enviado, renegando a cordura da fraternidade para com seus semelhantes, a cautela de semearem amor a fim de colherem misericórdia no dia do supremo juízo. Aqui ele coloca que muitos daqueles que foram supliciados tiveram,
nessas encarnações posteriores que estamos vivenciando, a oportunidade de estarem em postos superiores, né? Como ele fala, olha, postos mais bem bafejados àqueles que ontem se viram oprimidos. Mas, infelizmente, nós, homens, ao invés de aprendermos com o sofrimento e nos horrorizarmos como fomos tratados, e quando estivermos na posição daquele que está numa condição de comando, agirmos de uma forma diferente, como gostaríamos que tivessem agido em relação a nós, muitas vezes o que acontece? Age da mesma forma, né? É a revolta, é o posto, é a condição ali que lhe massageia o ego, e assim somos nós enquanto não aprendermos o amor. É a lei do amor que deve imperar entre nós, em nossos corações. Quer estejamos ali numa condição de seguirmos ordens e orientações, quer estejamos ali na difícil prova de um comando de um grupo coletivo. Então, é preciso que aprendamos, e é isso que tem acontecido, porque nós sabemos que as encarnações, elas trocam. Por isso que a maioria, um grande número, ainda não aceita a encarnação, porque aquele que se sente numa situação mais privilegiada, ele não quer nem pensar na possibilidade de mudar de condição, né? Então vamos lá. E assim prosseguirão até o dia do Supremo Juízo. Esse Supremo Juízo é uma forma que nós encontramos, né? Mas é preciso que entendamos que isso vai se dando. Qual que é o dia do juízo? Vamos pensar em Amadeu Ferrari. Qual foi o dia daquele, numa linguagem figurada, né? O dia do juízo final? Para Amadeu Ferrari, foi esse momento em que ele se deparou com ele mesmo. Ele fugiu, né? Fez de tudo para fugir de si mesmo, mas teve que enfrentar-se. Esse é o dia do Supremo Juízo, né? Então, esse Supremo Juízo acontece sempre que retornamos ao plano espiritual e vamos encarar o que somos. Bom, e assim prosseguirão até a voz, desculpe que eu mudei a linha aqui, e assim prosseguirão até que a voz celeste dos missionários do Senhor as oriente para a finalidade apaziguadora no trabalho sublime da reconciliação individual por amor do Cristo de Deus. Então prosseguiremos assim até quando? Até que a voz celeste dos missionários do Senhor nos oriente. Elas nos orientam, mas que ouçamos essa voz, né? Ó vós, discípulos que presenciais os dramas, o antigo e moderno, vividos por Amadeu Ferrari. Ó vós que presenciaste seu passado como presente, rematado por um suicídio contraproducente, do qual há de dar igualmente contas ao Senhor das vidas e das coisas. Sabei que entre os escravos que, como sob os céus do cruzeiro sublime, choraram vergados sob o trabalho excessivo, famintos, rotos, doentes, tristes, saudosos, desesperados, frente à opressão, à fadiga, à maldade, nem todos traziam os característicos íntimos da inferioridade, como bastas vezes foi comprovado por testemunhas idôneas, nem todos apresentavam caracteres primitivos. Grandes falanges
de romanos ilustres do Império dos Césares, dos patrícios orgulhosos, de guerreiros altivos, autoridades das hostes de Diocleciano, como de Adriano e Maxêncio, dolorosamente arrependidas nas monstruosas séries de arbitrariedades cometidas em nome da força e do poder contra pacíficos adeptos do Cordeiro Imaculado, pediram reencarnações na África infeliz e desolada, a fim de testemunharem novos propósitos ao contato de expiações decisivas, fustigando assim o desmedido orgulho que a raça poderosa dos romanos adquirira com as mentirosas glórias do extermínio da dignidade e dos direitos alheios. Vamos dar uma parada? Para compreendermos o que foi colocado aqui nesse trecho, né? Nós vemos aqui que ele comenta, o Epaminondas de Vigo, que nem todos aqueles que foram trazidos para o Brasil, nesse processo de escravidão, se encontravam em situação, como se diziam, de espíritos em condições mais primitivas. O que são espíritos em condições mais primitivas? Somos todos nós no início de uma caminhada. Todos nós já tivemos um ponto de início da caminhada. E a Terra, até então, tinha condições de trazer espíritos no início de uma caminhada, nessas regiões mais afastadas, né, bem longe da civilização, em que a vida se traduzia ali mais nas necessidades naturais dos alimentos ali de cada dia. Então isso favorecia para que espíritos que estavam ali num processo evolutivo mais inicial pudessem encontrar ali um meio de crescimento, um meio para desenvolver o seu processo evolutivo que se dá com todos nós, que se deu com todos nós, né? É uma situação que ocorre constantemente, né? E sempre que, enquanto a Terra tiver ali esses ambientes mais favoráveis para que isso se dê, isso se dará. Mas, o que ele disse? Que essas regiões acabaram também, né, acolhendo muitos romanos que foram ilustres naqueles tempos e que cometeram tantos erros no Império dos Césares, patrícios orgulhosos, guerreiros altivos, autoridades das hostes de Diocleciano, de Adriano, Então todos esses arrependidos, horrorizados consigo mesmos, rogaram a Deus, né? E tiveram também aquela orientação, nem sempre um pedido, mas muitas vezes uma imposição que vem do alto, que vem da vontade de Deus, para que determinados espíritos recomecem entre aspas, né? Porque trazemos a nossa bagagem, estará sempre conosco, mas possam recomeçar num ambiente ali mais tranquilo, afastado dos centros, para que se repare erros cometidos, longe de uma civilização em que aquele orgulho exacerbou-se, vivendo então em ambientes mais simples, tendo a oportunidade então de vencer certas dificuldades. Então, o que ele disse é que entre aqueles que vinham de uma situação desse crescimento, né, dessas condições de início desse processo evolutivo, havia aqueles espíritos antigos e que já muito tinham errado e que estavam em processos de expiação e foram trazidos para cá, né? Foram trazidos daí tanto aprendizado que essa raça trouxe, né? Aqui ao Brasil, porque são espíritos preparados, né, que trazem ali muito conhecimento e muitos desses muito já arrependidos, trazendo um cabedal de oferta, de crescimento para todos que estavam aqui, né? O tempo acabou, nós nem terminamos aqui essa ideia, mas é isso, acho que já temos elementos para refletirmos, analisarmos
e que fique muito claro para nós que esses aprendizados todos que essa doutrina nos traz há de nos tornar pessoas melhores. Esse é o objetivo, que nós aprendamos a amar mais, porque o objetivo maior de uma encarnação é desenvolver a nossa capacidade de amar. Com muita gratidão no coração, rogando a Deus, especialmente por aqueles que trazem o coração amargurado por esses sentimentos corrosivos, que todos nós possamos exercitar o perdão, a compreensão, rogando a Deus para que consigamos em que condições a vida nos colocar, buscarmos o acerto, pautando as nossas vidas no equilíbrio. Permita-me, ó Pai, tenhamos